No livro Os Intelectuais, o historiador britânico Paul Johnson faz uma crítica contundente à influência do pensamento de Karl Marx na história do século XX. Johnson argumenta que o marxismo é um conjunto de ideias falsas e perigosas que levaram a regimes totalitários e à morte de milhões de pessoas. Johnson começa sua crítica apontando as falhas teóricas do marxismo. Ele argumenta que as teorias econômicas de Marx são baseadas em premissas falsas, como a ideia de que a história é determinada pela luta de classes. Johnson também critica a visão marxista da natureza humana, que ele considera pessimista e determinista. Johnson também critica a influência do marxismo na política. Ele argumenta que o marxismo foi usado para justificar regimes totalitários, como a União Soviética e a China. Johnson também critica o papel dos intelectuais na promoção do marxismo, que ele considera um exemplo de apologia do crime. A crítica de Johnson a Marx é baseada em uma análise histórica e filosófica detalhada. Johnson mostra que o marxismo é um conjunto de ideias que tem sido usado para justificar a violência e a opressão. Sua crítica é importante para entender o impacto do marxismo na história do século XX. Karl Marx, gritando maldições colossais. Os Intelectuais, Paul Johnson, 1988. Karl Marx tem tido mais influência nos acontecimentos atuais e nas cabeças de homens e mulheres do que qualquer intelectual de nossos tempos. A razão para isso não é originariamente a atração que se sente diante de seus conceitos e de sua metodologia, embora ambos representem um atrativo para as cabeças pouco rigorosas, mas o fato de que sua filosofia foi institucionalizada em dois dos maiores países do mundo, União Soviética e China, e em seus muitos satélites. Nesse sentido, ele se assemelha a Santo Agostinho, cujas obras foram lidas de forma generalizada entre os líderes da Igreja do século V ao XIII e por esse motivo tiveram um papel preponderante na configuração da cristandade medieval. Mas a influência de Marx tem sido ainda mais direta, pois o tipo de ditadura que ele idealizou para si mesmo, como veremos, foi de fato levada a efeito, com incalculáveis consequências para a humanidade, por seus três mais importantes seguidores, Lenin, Stalin e Mao Tse-tung, que nesse ponto foram, todos eles, marxistas convictos. Marx foi um filho de seu tempo, o meio do século XIX, e o marxismo foi uma filosofia típica do século XIX, pelo fato de se pretender científico. Científico era o termo mais convincente de aprovação para Marx, que ele usava comumente para distinguir a si próprio de seus vários inimigos. Ele e sua obra eram científicos, seus inimigos não. Percebeu que tinha encontrado uma explicação científica do comportamento do homem na história análoga à teoria da evolução de Darwin. A noção de que o marxismo é uma ciência, de um modo que nenhuma outra filosofia nunca foi ou podia ser, faz parte da doutrina pública dos governos instituídos por seus seguidores, de tal forma que influencia o ensino de todas as matérias nas escolas e universidades desses países. Isso se espalhou pelo mundo não marxista, pois os intelectuais, principalmente os acadêmicos, são fascinados pelo poder, e a identificação do marxismo com a autoridade física poderosa induziu muitos professores a acolher a ciência marxista em suas próprias disciplinas, especialmente nas matérias não exatas ou quase exatas como economia, sociologia, história e geografia. Sem dúvida, se Hitler, em vez de Stalin, tivesse ganho a disputa pela Europa Central e Oriental em 1945 e desse modo impusesse sua vontade sobre uma grande parte do mundo, a doutrina nazista, cujos partidários também pretendiam que fosse científica, assim como a teoria sobre a raça que dela fazia parte, teria ganho um falso brilho acadêmico e teria penetrado nas universidades pelo mundo afora. Porém, a vitória militar assegurou que a ciência marxista, mais do que a nazista, prevalecesse. Por conseguinte, o que devemos perguntar em primeiro lugar a respeito de Marx é: em que sentido ele era um cientista, se é que o era?
Ou seja, até que ponto ele estava comprometido com a busca do conhecimento objetivo por meio da investigação e da avaliação dos dados? A esse respeito, a biografia de Marx o mostra originariamente como um erudito. Ele descendia, por parte de pai e de mãe, de linhagens de scholars. Seu pai, Heinrich Marx, um advogado cujo nome original era Herschel Halevi Marx, era o filho de um rabino estudioso do Talmud, descendente do famoso rabino Eliezer Halevi de Mainz, cujo filho Yehuda Mintz era diretor da escola talmúdica de Padua. A mãe de Marx, Henrietta Pressbork, era filha de um rabino que descendia igualmente de eruditos e sábios famosos. Marx nasceu em Trier, na época, um território prussiano, a 5 de maio de 1818, sendo um entre 9 filhos, embora tenha sido o único filho homem a sobreviver até a idade adulta. Suas irmãs casaram-se, respectivamente, com um engenheiro, um livreiro e um advogado. A família era essencialmente de classe média e prosperava a olhos vistos. O pai era um liberal e foi descrito como sendo um verdadeiro francês do século XIX, que sabia seu Voltaire e seu Rousseau de trás para a frente. Seguindo um decreto prussiano de 1816 que proibia os judeus de ocupar os cargos mais elevados na advocacia e na medicina, tornou-se protestante e, a 26 de agosto de 1824, batizou seus 6 filhos. Marx foi crismado aos 15 anos e parece ter sido, por algum tempo, um cristão fervoroso. Cursou o antigo 2º grau jesuíta, nessa época secularizado, e a Universidade Bonn. De lá foi para a Universidade de Berlim, que era nessa época a de melhor ensino no mundo. Nunca recebeu nenhuma educação judaica, nem se esforçou para ter tal educação, e nunca demonstrou nenhum interesse pelas causas dos judeus. Porém, pode-se dizer que ele desenvolveu peculiaridades típicas de um certo tipo de erudito, principalmente os talmúdicos. A tendência de acumular massas imensas de dados assimilados pela metade e de planejar obras enciclopédicas que nunca eram terminadas. Um enorme desprezo por todos os não eruditos e uma agressividade e irascibilidade extremadas ao lidar com outros eruditos. Na verdade, praticamente toda a sua obra tem a característica básica de um estudo talmúdico. É essencialmente um comentário a respeito ou uma crítica do trabalho de outros estudiosos do mesmo campo. Marx se tornou um bom scholar clássico e mais tarde se especializou em filosofia, principalmente a partir do modelo hegeliano. Fez doutorado, embora tenha sido na Universidade de Jena, que tinha critérios menos rígidos do que a de Berlim. Parece nunca ter merecido um posto acadêmico. Em 1842, tomou-se jornalista no Rheinische Zeitung e editou-o por 5 meses até que teve sua circulação proibida, em 1843. Depois disso, escreveu para o Deutsche Französische Jahrbucher e para outros jornais em Paris, até sua expulsão em 1845, tendo ido depois para Bruxelas. Lá se envolveu na organização da Liga dos Comunistas, cujo manifesto escreveu em 1848. Depois do fracasso da Revolução, foi obrigado a se mudar em 1849 e se estabeleceu em Londres, dessa vez para sempre. Por poucos anos, nas décadas de 1860 e 70, estava novamente envolvido em política revolucionária, dirigindo a Associação Internacional dos Trabalhadores. Porém, a maior parte de seu tempo em Londres, até sua morte a 14 de janeiro de 1883, ou seja, 34 anos, passou no Museu Britânico, procurando material para um gigantesco estudo sobre o capital e tentando dar a ele uma forma que o tornasse publicável. Viu um volume ir para o prelo em 1867, mas o segundo e o terceiro foram compilados a partir de suas anotações por seu companheiro Friedrich Engels e foram publicados após sua morte. Marx, portanto, levou uma vida de erudito. Certa vez se queixou: "Sou uma máquina condenada a devorar livros." Mas num sentido mais profundo, ele não era realmente um scholar, nem tampouco um cientista. Não estava interessado em achar a verdade, mas em proclamá-la.
Havia 3 elementos constitutivos em Marx: o poeta, o jornalista e o moralista. Cada um deles tinha sua importância. Juntos, e combinados com sua enorme vontade, tornavam-no um escritor e um profeta formidável. Mas não havia nada de científico nele. Na verdade, em todos esses aspectos, ele era anticientífico. O poeta em Marx era muito mais importante do que geralmente se supõe, muito embora suas metáforas poéticas logo tenham sido incorporadas à sua visão política. Começou a escrever poesia quando ainda era um garoto, em tomo de 2 temas principais: seu amor pela garota da porta ao lado, Jenny von Westphalen, de descendência prussiano-escocesa, com quem se casou em 1841, e a destruição do mundo. Escreveu uma grande quantidade de poesia, 3 volumes manuscritos que foram enviados a Jenny, herdados pela filha deles, Laure, e desapareceram após sua morte em 1911. Porém, as cópias de 40 poemas se conservarão, inclusive uma tragédia em verso, Olanen, que Marx tinha esperanças de que viesse a ser o Fausto de sua época. 2 poemas tinham sido publicados na Athenaeum de Berlim, a 23 de janeiro de 1841. Intitulavam-se Canções Selvagens, e a selvageria é uma marca característica de seus versos, juntamente com um intenso pessimismo no que diz respeito à condição humana, ódio, uma fascinação pela decomposição e pela violência, pactos de suicídio e pactos com o demônio. Nós estamos acorrentados, alquebrados, vazios, amedrontados, eternamente acorrentados a esse bloco marmóreo do ser, escreveu o jovem Marx. Somos os imitadores de um Deus insensível. Ele próprio, representando Deus, diz: gritarei maldições colossais à humanidade, e sob a superfície de grande parte de seus poemas está a ideia de uma crise mundial generalizada que aumenta. Gostava de citar o verso de Mefistófeles do Fausto de Goethe: tudo o que existe merece perecer. Utilizou-o, por exemplo, em seu pequeno tratado contra Napoleão III, o 18 Brumário, e ele manteve por toda a sua vida essa visão apocalíptica de uma catástrofe imensa e pronta para se abater sobre o sistema vigente. Estava na poesia. Foi o pano de fundo do Manifesto Comunista de 1848. E foi o clímax do próprio O Capital. Marx, em suma, é um escritor escatológico do começo ao fim. É digno de nota, por exemplo, que no projeto original de A Ideologia Alemã, 1845/6, ele tenha incluído uma passagem que lembra bastante seus poemas a respeito do dia do juízo. Quando os reflexos das cidades em chamas forem vistos nos céus, e quando as harmonias celestiais consistirem das melodias da Marseillaise e da Carmagnole, tendo como acompanhamento canhões ribombantes, enquanto a guilhotina marca o tempo e as massas inflamadas gritam: saíra, saíra, e a autoconsciência está pendurada no poste de luz. Mais uma vez, há ecos de Olanen no Manifesto Comunista, quando o proletariado leva o manto do herói. O tom apocalíptico dos poemas irrompe em seu terrível discurso de 14 de abril de 1856. A história é o juiz, seu carrasco, o proletariado, o terror, casas marcadas com a cruz vermelha, metáforas de catástrofe, terremotos, lava fervente saindo da crosta terrestre que se quebra. O que importa é que a ideia de Marx de um dia do juízo, tanto em sua lúgubre versão poética, quanto, por fim, em sua versão econômica, representa uma visão artística e não científica. Essa ideia sempre esteve na cabeça de Marx, e como um economista político, ele trabalhou a partir dela, mas voltado para trás, procurando a prova que a tornava convincente mais do que voltado para a frente. Partindo de dados, examina-dos objetivamente. E é claro que é o elemento poético que empresta à projeção histórica de Marx seu efeito dramático e de fascinação sobre os leitores radicais que querem acreditar que a morte e o julgamento do capitalismo se aproximam. O talento poético se manifesta de forma intermitente nas páginas de Marx, criando algumas passagens memoráveis, no sentido de que ele intuía mais do que deduzia ou calculava,
Marx até o fim continuou sendo um poeta. Porém, ele também foi um jornalista, e, em alguns aspectos dos bons, Marx achava não apenas difícil, mas impossível planejar um livro grande quanto mais escrevê-lo. Mesmo o Capital se constitui de uma série de ensaios aglutinados, sem nenhuma ordem real. Porém, ele se sentia bem escrevendo textos curtos, penetrantes, reações opinativas no momento em que os acontecimentos se davam. Acreditava, em concordância com sua imaginação poética, que a sociedade estava à beira do colapso. Assim, quase toda notícia importante podia ser relacionada a esse princípio geral, o que dava a seus textos jornalísticos uma densidade extraordinária. Em agosto de 1851, um seguidor do socialista primitivo Robert Owen, Charles Anderson Dana, que se tomara um importante dirigente do New York Daily Tribune, pediu a Marx que se tomasse o correspondente político do jornal na Europa, escrevendo 2 artigos por semana a 1 libra cada. Pelos próximos 10 anos, Marx contribuiria com quase 500 artigos, dos quais cerca de 125 foram escritos para ele por Engels. Esses artigos eram fartamente alterados e reescritos em Nova York, mas a argumentação vigorosa é típica de Marx. Talento era como jornalista polêmico. Utilizava epigramas e aforismos de forma brilhante, embora muitos não tivessem sido inventados por ele. Marat criou as frases: "Os trabalhadores não possuem uma pátria" e "Os proletários não têm nada a perder a não ser suas correntes", e é nesse particular que reside a força deles. Na verdade, seu Maio, a famosa piada da burguesia usando brasões feudais em seus traseiros se deve a Heine, assim como "a religião é o ópio do povo". Louis Blanc inventou: "De cada um segundo sua capacidade, para cada um segundo sua necessidade". De Karl Schapper tirou: "Trabalhadores de todo o mundo, une-vos". E de Blanqui: "A ditadura do proletariado". Mas Marx tinha capacidade para criar suas próprias frases. Em política, os alemães pensaram o que outras nações realizaram. A religião é apenas o sol ilusório em torno do qual o homem gira, até que ele comece a girar em torno de si mesmo. O casamento burguês é a comunidade das esposas. O arrojo revolucionário que permite proclamar a seus adversários as desafiadoras palavras: "Não sou nada e tenho de ser tudo". As ideias dominantes de cada época foram as ideias da classe dominante nessa época. Além disso, ele tinha o raro talento de chamar a atenção para os ditos de outras pessoas e utilizá-los exatamente no momento certo do raciocínio, numa combinação que causava grande impacto. Nenhum escritor político jamais superou as 3 últimas frases do manifesto. Os trabalhadores não têm nada a perder a não ser suas correntes. Eles têm um mundo a conquistar. Trabalhadores de todo o mundo, une-vos. Foi o olho jornalístico de Marx para o texto lacônico, para a frase incisiva que, mais do que qualquer outra coisa, salvou do esquecimento toda a sua filosofia no último quarto do século XIX. Porém, se a poesia era responsável pelas imagens e o aforismo jornalístico pelos pontos altos da obra de Marx, sua base era o jargão acadêmico. Marx era um acadêmico, ou antes e pior, era um acadêmico fracassado, um pretendente a professor universitário frustrado. Ele desejava surpreender o mundo ao criar uma nova escola filosófica, que representava também um plano de ação destinado a lhe conferir poder. Daí sua atitude ambivalente em relação a Hegel. Marx diz em seu prefácio à 2ª edição alemã de O Capital: "Declarei-me francamente um discípulo do grande pensador, e me diverti com o uso da terminologia hegeliana quando discuti a teoria do valor, em O Capital. Porém", diz ele, "seu método dialético está em oposição direta ao de Hegel. Para Hegel, o processo de pensamento é o que cria o real, ao passo que, em minha visão, por outro lado, o ideal não passa do material quando transposto e trasladado para o interior da mente do homem. Consequentemente", afirma ele, "nos escritos de Hegel, a dialética está de cabeça para baixo. Devemos colocá-la outra vez corretamente virada para cima se queremos descobrir o núcleo racional que ficou oculto sob o invólucro da mistificação." Marx, portanto,
Perseguiu a fama acadêmica a partir de sua sensacional descoberta da falha fundamental no método de pensamento de Hegel, a qual permitiu substituir todo o sistema hegeliano por uma nova filosofia, na verdade, uma superfilosofia, que tomaria obsoletas todas as filosofias existentes. Mas ele continuou a admitir que a dialética de Hegel era a chave para a compreensão humana, e ele não apenas se utilizou dela, mas se manteve preso a ela até o fim da vida. Isso porque a dialética e suas contradições explicavam a crise universal aguda que tinha sido sua visão poética original quando era um adolescente. Como escreveu até o fim da vida, 14 de janeiro de 1883, os ciclos comerciais representam as contradições inerentes à sociedade capitalista e darão lugar ao ponto culminante desses ciclos, uma crise universal. Isso vai incutir a dialética nas cabeças até mesmo dos novos ricos do novo Império Alemão. O que tudo isso tem a ver com a política e a economia do mundo real? Absolutamente nada. Do mesmo modo que a origem da filosofia marxista se assenta numa visão poética, a elaboração dessa filosofia foi um exercício de retórica acadêmica. Entretanto, o de que Marx necessitava para pôr em movimento sua maquinaria intelectual era de um estímulo moral. Ele o encontrou em seu ódio à usura e aos agiotas, um sentimento violento relacionado diretamente, como veremos, com suas próprias dificuldades financeiras. Esse sentimento ganhou corpo nos primeiros escritos importantes de Marx, 2 ensaios sobre as questões judaicas, publicados em 1844 no Deutsche Französische Jahrbücher. Os discípulos de Marx eram todos, em graus variáveis, antissemitas, e em 1843. Bruno Bauer, o líder antissemita da esquerda hegeliana, publicou um ensaio pedindo que os judeus abandonassem completamente o judaísmo. Os ensaios de Marx eram uma resposta a isso. Ele não era contra o antissemitismo de Bauer. Na verdade, partilhou desse sentimento, apoiou-o e citou-o em aprovação. Entretanto, desaprovou a solução de Bauer. Marx era contra a opinião de Bauer de que a natureza antissocial dos judeus tinha uma origem religiosa e podia ser corrigida fazendo-os se afastarem de sua fé. Na opinião de Marx, a origem do mal era social e econômica. Escreveu: "Examinemos o judeu real, não o judeu de sábado, mas o judeu de todo dia." Qual era, perguntou ele, a base profana do judaísmo? Necessidade pessoal, interesse próprio. Qual é o culto secular dos judeus? O comércio. Qual é o seu Deus profano? O dinheiro. Os judeus haviam espalhado gradualmente sua religião prática por toda a sociedade. O dinheiro é o Deus egoísta de Israel, ao lado do qual nenhum outro Deus pode existir. O dinheiro rebaixa todos os deuses da humanidade e os transforma em mercadoria. O dinheiro é o valor autossuficiente de todas as coisas. Por essa razão, ele destituiu o mundo inteiro, tanto a raça humana quanto a natureza, de seu valor próprio. O dinheiro é a essência alienada do trabalho e da existência do homem. Essa essência domina o homem que venera o dinheiro. O Deus dos judeus foi secularizado e tomou-se o Deus do mundo. Os judeus tinham corrompido os cristãos e os convencido de que eles não tinham outro destino aqui embaixo a não ser tornarem-se mais ricos do que seus semelhantes e de que o mundo é uma bolsa de valores. O poder político tinha se tomado o fiador do poder monetário. Consequentemente, a solução era econômica. O agiota tinha passado a ser o elemento antissocial do momento presente, e para tomar a usura impossível, era necessário acabar com as precondições, ou seja, a possibilidade real do tipo de atividade financeira que dava lugar a esse agiota. Era só acabar com a atitude judaica em relação ao dinheiro e com os judeus e sua religião, que a versão corrompida do cristianismo que eles tinham imposto ao mundo desapareceria, libertando-a do baixo comércio e do dinheiro, e desse modo, do judaísmo real e prático, nossa época estaria, ela própria, livre. Assim, a visão de Marx acerca do que estava errado com o mundo
combinava um antissemitismo de bar estudantil com Rousseau. Ele ampliou essa visão em sua filosofia madura pelos 3 anos subsequentes, de 1844 a 1846, durante os quais chegou à conclusão de que o elemento prejudicial na sociedade, os agentes do poder financeiro usurário contra os quais ele se revoltava, não eram apenas os judeus, mas a classe burguesa como um todo. Do outro lado estava a nova força redentora, o proletariado. Essa argumentação é expressa em termos estritamente hegelianos, tendo Marx utilizado todos os poderosos recursos do jargão filosófico alemão no pior estilo acadêmico, embora o impulso básico seja claramente moral, e a visão final, a crise apocalíptica, ar de todas as outras esferas, o que, resumindo, representa o total desaparecimento de uma humanidade capaz de se redimir somente por meio de uma redenção total da humanidade. Essa dissolução da sociedade, representada em uma classe particular, é o proletariado. O que Marx parece estar dizendo é que o proletariado, a classe que não é uma classe, a destruidora de uma ou várias classes, é uma força redentora que não possui história, não está sujeita às leis históricas e, em última análise, põe um fim na história, que é, por si só, de forma bem curiosa, um conceito bastante judaico. O proletariado aparecendo como Messias ou Redentor. A revolução consiste de 2 elementos. A cabeça da libertação é a filosofia. Seu coração é o proletariado. Desse modo, os intelectuais formariam a elite, os generais, e os trabalhadores seriam os soldados de infantaria. Tendo definido a riqueza como sendo o poder monetário judaico estendido à classe burguesa como um todo, e tendo definido o proletariado segundo um novo sentido filosófico, Marx se dirigiu então, utilizando-se da dialética hegeliana, à correção de sua filosofia, ou seja, aos acontecimentos que conduziriam à grande crise. O trecho fundamental sobre esse assunto termina assim: o proletariado confirma a sentença segundo a qual a propriedade privada se estabelece, pelo fato de originar o proletariado, do mesmo modo que confirma a sentença segundo a qual os trabalhadores assalariados se estabelecem, pelo fato de possibilitarem o enriquecimento de outros e a miséria deles próprios. Se o proletariado for vitorioso, isso não significa que ele se tomará a facção absoluta da sociedade, pois será vitorioso tão somente por extinguir a si próprio e a seu adversário. Então, o proletariado e seu adversário definido, a propriedade privada, desaparecem. Marx, desse modo, conseguiu definir o acontecimento catastrófico que ele tinha visto, primeiramente, como uma imagem poética. Porém, a definição se dá nos termos acadêmicos alemães, o que de fato nada significa no tocante ao mundo real, fora do salão de conferências da universidade. Mesmo quando Marx tenta politizar os acontecimentos, ainda assim se utiliza do jargão filosófico. O socialismo não pode vir a existir sem uma revolução. Quando a força ordenadora começar a atuar, quando a essência, a coisa em si aparecer, então o socialismo poderá se desfazer de todos os disfarces políticos. Marx era um vitoriano legítimo, tanto quanto a própria rainha Vitória em suas cartas tinha o hábito de sublinhar palavras, mas no seu caso, esse hábito realmente não ajudava muito no sentido de transmitir sua mensagem, que ficava encoberta pela obscuridade dos conceitos da filosofia acadêmica alemã. Para fazer sentir a força de seus pontos de vista, Marx também lançou mão de uma grandiloquência habitual, enfatizando a natureza universal do processo que estava descrevendo. Porém, isso também ficou obstruído pela retórica. Desse modo, o proletariado só pode existir no âmbito de uma história mundial, do mesmo modo que o comunismo. Suas ações só podem ter uma existência inserida numa história mundial. Ou ainda, o comunismo só é possível na prática enquanto ação imediata e simultânea do povo dominante, o que pressupõe o desenvolvimento universal do poder produtivo e do comércio mundial, que depende desse poder. Entretanto, mesmo quando a mensagem de Marx é clara, suas afirmações não têm necessariamente qualquer validade.
não passam do obter dicta de um filósofo moralista. Algumas das frases que citei acima soariam igualmente plausíveis ou implausíveis se fossem alteradas para ganharem o sentido contrário. Portanto, onde estão os fatos, as provas do mundo real, que transformariam esses ditos proféticos de um filósofo moralista, essas revelações, numa ciência? Marx tinha uma atitude ambivalente em relação às informações, assim como em relação à filosofia de Hegel. Por um lado, passou décadas inteiras de sua vida reunindo dados, que se acumularam em mais de 100 imensos cadernos de anotações. Porém, esses dados eram dos que se encontram em bibliotecas, registrados em livros azuis. Livros azuis são publicações oficiais do parlamento inglês. O tipo de informação que não interessava a Marx era aquele a ser obtido a partir do exame, com seus PRCs prios olhos e ouvidos, do mundo e das pessoas que nele vivem. Ele era, total e incorrigivelmente, restrito à sua escrivaninha. Nada no mundo o tirava da biblioteca e do estudo.